Salve! Esse é o canal História das Músicas e hoje nós vamos fazer uma homenagem ao Thelmo de Lima Freitas. A música que a gente vai ver logo depois da vinheta. Não queria estar fazendo esse vídeo por essa razão. Infelizmente faleceu um grande nome da cultura gaúcha, do tradicionalismo, Thelmo de Lima Freitas. E eu escolhi a música mais famosa dele, que é Esquilador, para a gente conversar sobre o que a letra quer dizer. Já de cara estou sozinho aqui. Aqui na cidade de Cachoeirinha nós estamos em madeira preta, então nós decidimos não fazer nenhum tipo de aglomeração. Esse vídeo não tem muita pesquisa, por quê? Porque na verdade é vivência, né? Eu conheci o Thelmo de Lima Freitas lá pelos idos dos anos 90. Tinha um professor de violão que era o Fernando Pereira, e ganhou de vizinho o Thelmo de Lima Freitas. Eles moravam lá no Partenon. O Fernando, sabendo dessa minha tendência à música tradicionalista, ao nativismo, que foi a base do início da minha história como músico, me levou e me apresentou ao tio Thelmo. O tio Thelmo queria fazer um show, queria preparar um repertório, montar uma base de um grupo, né? E eu entrei nessa história e comecei a fazer 2, 3 ensaios por semana, em pleno Porto Alegre, no bairro Partenon, como eu já falei. Tinha um galpão que ele fez nos fundos da casa e lá ele recebia, porque ele sempre recebeu várias pessoas, vários nomes do tradicionalismo, gente conhecida, gente desconhecida, sempre teve um coração enorme e abria as portas da casa dele para tudo que fosse relacionado à tradição gaúcha. Hoje eu estou com uma bombacha de brinha aqui, se ele visse isso ia me dar uma xingada, porque não é tradicionalismo. Mas era um grande nome, uma cabeça na questão do entendimento da música tradicionalista e da tradição gaúcha. Ali eu aprendi muita coisa com o Thelmo de Lima Freitas. E nós nos sentávamos lá, sempre na beira do fogo de chão, sempre tinha uma carne, sempre tinha alguma comida campeira, violão, uma canha, para quem não sabe, a cachaça. E a gente se sentava, ensaiava, tocava. Ali eu conheci várias músicas em primeira mão, várias versões da mão direto do autor original. Essa música é uma que eu estou tocando exatamente como a gente tocava lá. A história dele, ele é nascido em São Borja, desde a década de 50, apresentou programas de rádio, apresentou festivais, fez parte de júri, concorreu em festivais. A música mais famosa dele, que é essa, o Esquilador, é uma das músicas que ganhou a 9ª Califórnia da Canção Nativa. Tem um histórico de vida voltado ao tradicionalismo. É um dos pilares, junto com os irmãos Bertucci, o Antônio Augusto Fagundes e o Paixão Cortes. Conhecia muito bem, mas muito bem o que era o tradicionalismo, aquilo que era realmente gaúcho, aquilo que veio importado, aquilo que era de herança indígena, de herança espanhola. Inclusive, para tocar com ele tinha que usar um chapéu coco, né? Porque ele disse que era o único chapéu que era realmente gaúcho, que tinha origem indígena. Os outros eram herança espanhola, assim como a bombacha, a vestimenta realmente gaúcha era o xiripá. Ele era extremamente purista, né? Principalmente no sentido dos arranjos musicais, mas isso eu vou falar lá quando for falar da música. Aí ele resolveu dar uma força pro guri, né? E me botou lá no grupo e nós começamos a tocar e ele começou a ensinar o que era tradicionalismo. Eu tive várias oportunidades de conhecer muita gente ali. Foi entrevista para o falecido Glênio Reis da Rádio Gaúcha, teve várias. Biriva eu conheci lá também, outro que já faleceu.
O Biriva tem uma história muito louca, né? Me aprontou no bom sentido, não fez nada de mal. O Telmo, nós fizemos uma gravação no Galpão Crioulo uma vez. Várias vezes eu fui com ele até lá, mas gravei só uma. Tem um caos bastante interessante nessas gravações do Galpão Crioulo, que ligaram para ele, né, convidaram para fazer a gravação no Galpão Crioulo, né. Ele chegou, vamos lá, vamos ensaiar uma música que eu quero tocar lá. Aí o Telmo chegou e olhou para mim assim e digo, não, tu quer saber? Eu tenho certeza que o Nico vai chegar para mim e vai pedir para eu tocar Prenda Minha. Ele disse, não vou tocar. Ele disse, não vou tocar porque ele olha para essa minha barba branca, ele acha que eu estou muito velho e vou morrer, e ele não gravou ainda essa música no programa. E ele fica toda vez que eu vou lá me dizendo para gravar essa música. Eu digo, só de birra não vou gravar. Ele disse, vou gravar outra. Dito e feito, chegamos lá, o Nico, vai gravar Prenda Minha? E o Telmo, não vou gravar Prenda Minha, só de birra. Se davam muito bem os dois. No fim das contas, ele acabou gravando Prenda Minha 2 programas depois. Nós fomos nesse programa, ele foi mais uma vez, gravou outra música, provavelmente nesse eu não estava. Então o Nico deve ter pedido para gravar o Prenda Minha de novo, aí ele fez de birra para não gravar. E na terceira vez aí ele cedeu, aí ele foi lá e gravou o Prenda Minha, né? São histórias do Telmo. Tem uma outra história uma vez que foi muito engraçada. Engraçado e triste ao mesmo tempo, mas teve um final feliz, que tinha um cavalo na carroça. Só que parece que o rapaz estava meio alcoolizado e estava maltratando o animal, né? Então o Telmo chegou para ele e disse assim, olha, tu não vai mais maltratar esse bicho. Então tá, me dá o preço que eu vou comprar. O rapaz meio que não quis vender e aquela coisa toda, até que tá. Conseguiram chegar a um acordo. O Telmo comprou o bicho, tirou o cavalo da carroça e levou para casa. Aí vocês imaginem, em plena Porto Alegre, uma casa que dava de fundos para um prédio, tio Telmo vai lá e me coloca um cavalo no pátio. O cheiro que ficava, que se incomodou com a prefeitura depois, fizeram um abaixo-assinado para tirar o cavalo do pátio, foi um rolo. Aí ele conseguiu um lugar, né, para levar o cavalo. Na época morava em Porto Alegre. Depois nós perdemos contato porque ele, tanto por causa dessa história do cavalo, ele também não gostava de viver na cidade. O negócio dele era campo mesmo, sempre foi. Aí ele queria se mudar para um sítio, para alguma coisa assim, e se mudou para perto de Pelotas, né? Aí nós perdemos contato. Depois ele veio morar em Cachoeirinha. E eu vim morar em Cachoeirinha. A coisa mais triste disso tudo é que a distância da minha casa para dele era 2 quilômetros. E nos últimos 7 anos eu não consegui ir lá visitar o homem. Mas tá, são coisas da vida. Esse vídeo é uma homenagem, eu não estou tanto preocupado em contar a história de vida, o contexto histórico. É mais a experiência que eu vivi com esse nome da cultura gaúcha, né? E a pessoa do Telmo de Lima Freitas, né? Certamente ninguém vira santo porque faleceu, mas uma pessoa com tanta abrangência dentro do Estado, certamente fez coisa muito boa para muita gente. E para mim fez muito bem. É uma amizade que eu nunca esqueci e sempre carreguei no coração. Então fico muito triste que ele tenha falecido, mesmo com a idade avançada. Eu acho que ele ainda podia ficar mais um pouco por aqui. Vamos falar da poesia. Não sei se está dando para enxergar. Este é um disco de 1990, que era bem a época que a gente estava ensaiando e fazendo os shows. Esse disco ele me deu. Tem até uma dedicatória aqui.
Mas, falando da letra. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Bom, tosquia, para quem não sabe o que tem uma certa época do ano que tem que tosar a ovelha, cortar a lã, tirar a lã da ovelha. A tosquia é esse ato de tirar a lã da ovelha. Que aí se usa muito para fazer, obviamente, né, lã, manufaturar lã para fazer blusão, para fazer tecido, para vender essa lã, né? E é bom para o bicho também, porque normalmente é no verão que se tira, elas passam muito calor, porque elas estão, né, tapadas de lã, então no fim das contas é melhor tirar a lã mesmo, e aí se tira a lã da ovelha e vende essa lã e aproveita a lã. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Esquila, né, é a festa, é o momento em que os peões se reúnem para tosquear a ovelha. Quem tosqueava a tesoura, como era antigamente, que era cortando com tesoura, chegava a cortar tanto que chegava a endurecer o braço de tanto trabalho que era. Um descascarreia, o outro já maneia e vai levantando para o tosador. Então é um trabalho em equipe. Descascarrear, o que é? Descascarrear é aquela lã que fica em volta dos genitais do bicho. Daquela parte ali toda, aquela lã não se aproveita, porque aquela lã fica suja, ela acaba ficando um cascarro, que a gente chama, uma casca de sujeira. Aquela lã tem que tirar, porque senão aquilo ali, além de deixar cheiro em toda a lã, ele é uma lã que não se aproveita. Então a primeira coisa que se faz é tirar o cascarro, que é aquela lã da volta dos genitais do bicho. Maniar é amarrar, né? Porque senão ela não vai parar quieta. Se bem que a ovelha é um bichinho que, vou dizer uma coisa, né? Se tu maniar ela e deixar ela uns minutos perto de ti, quando tu solta, ela não sai de perto. Ela fica mansinha, é um bicho manso, não tem... Então, mas de qualquer maneira, para nessa primeira ter que maniar, porque senão ela fica com medo e quer fugir, né? A próxima frase é avental de estopa, faixa na cintura, e um gole de pura para espantar o calor. Essa aí é autoexplicativa, né? Alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Velo é outra maneira de falar a lã da ovelha, de se referir à lã da ovelha. É a lã que cobre a ovelha, isso é o velo. Tá? Tosando a martelo. Tosando a martelo é o ato de tosar com tesoura, é o ato de tosar manualmente, né? com força manual, na raça. Né? Hoje perguntando para a própria vida para onde foi a lida que ele conheceu. Bom, aí começa aquela questão, começa o êxodo rural, né? Então é uma experiência que o próprio Telmo passou quando saiu, né? Ele chegou aí para Goiás, depois que ele saiu de São Borja, que saiu da lida campeira, né? Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Arrepia o pelo é arrepiar aqui mesmo, né? É quando, né, é um pesadelo que chega a dar calafrio, né? Couro curtido é de quem leva muita, né, paulada da vida, né? E aí ele fala ao cambiar de sorte, que é ao mudar de sorte, né? Levou um cimbronaço, que é um encontrão, uma rasteira, pode ser traduzido assim. Ouvindo o compasso tocado ao motor. Aí vem a tosa mecanizada, né? E isso tirou o emprego, tirou a vida de muita gente, né? A vida disfarça lembrando a comparsa enquanto alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Isso é truco. Quem joga truco sabe como é, né? Como é que é, o que quer dizer isso. Eu, particularmente, nunca aprendi a jogar truco, então eu só sei que é truco, é uma jogada de truco que a criatura perdeu porque achou que ia ganhar e acabou perdendo. Essa é a ideia. Nessa vida guapa, vivendo de inhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Vida guapa, vida boa, tá? Vida bonita.
vivendo de inhapa. Inhapa é esmola, né? Então, nesta vida linda, vivendo de esmola, né, vai voltar aos pagos para remoçar. Tem que voltar para casa, porque ficar na cidade, né, na cidade grande, vai continuar vivendo de inhapa, né? Quem vendeu tesouras na ilusão polvoeira, volte para a fronteira para se encontrar. Então, esse é o momento em que ele fala sobre, né, quem perdeu a profissão que tinha por causa da modernidade, quem saiu do campo, foi parar na cidade, passou miséria ali, que a única maneira de poder ter alguma dignidade é voltando. A grande pergunta é, voltando para o quê? Né? Voltando para onde? Para fazer o quê? O lado romântico da coisa, né? O mais complicado é para quem não conhece o dialeto campeiro, né? Vamos falar da música. A música é uma música simples, é um ternário, é uma valsa, é uma música que bem ao estilo campeira mesmo. O arranjo original são só violões, não tem percussão, não tem contrabaixo. O Thelmo era muito, entre aspas, chato nessa relação, porque ele não gostava nem um pouco de que enfiassem algum tipo de acorde com dissonâncias demais dentro dessa linha de pensamento, porque ele queria uma música que fosse bem campeira, bem simples, bem tradicional, como era a música das origens do tradicionalismo. Essa música é bem numa tonalidade de dó maior, às vezes eles afinavam o violão até meio tom abaixo, mas era bem na tonalidade de dó maior, simples, dedilhado, né, de valsa, né? O que tem de rico dos vários violões, dessa sonoridade que ele buscava, que era a sonoridade de 2, 3 violões. Quando queria colocar uma percussão, ele nem gostava muito do bumbo legueiro, ele preferia um pandeiro em vez do bumbo legueiro, porque ele achava que ele achava não, ele tinha que cuidar onde dizer que o pandeiro era mais gaúcho do que o bumbo legueiro na origem da tradição gaúcha, né? Talvez tenha alguém que discorde disso, mas eu estou falando daquilo que o Thelmo dizia nos ensaios. A música que ele fazia lembrava mais de choro, tinha mais de choro e seresta do que qualquer outra coisa, né? A música do Thelmo tinha essa simplicidade, porque era dessa simplicidade que vinha a questão da tradição, e ele mantinha isso. Ele buscava sonoridades, né, dentro da simplicidade. Ele tinha uma gaita de botão de 1940, 1950, que ele disse que os botões da gaita de botão eram botões de cueca samba canção que se fazia na época, porque era uma gaita artesanal. Coisas de Thelmo de Lima Freitas, né? Então, o que eu fiz no vídeo da música, que eu vou deixar o card aqui, tá? E aqui na descrição o link da interpretação da música. Eu tentei fazer ali exatamente sobrepondo violões, né? Vai ter 2 violões, tá? Fazendo simples, sem muito rebuscado, como a gente fazia nos ensaios e nas churrascadas que a gente fazia lá na casa dele. E essa maneira com que a gente tocava. Então eu tentei reproduzir a maneira com que era tocado lá, né? Como ele fazia, aprendi com ele como é que tocava a música. Então, ele, de onde estiver olhando, né, deve estar me xingando por causa das bombachas, como eu já falei, né? Onde já se viu bombacha tênis, né? E na calça de brim, né? Bombacha de brim, isso não é bombacha. Então é isso, gente. Eu coloco essa música aí para homenagear o Thelmo, que onde ele esteja bem atendido, ele esteja feliz nos olhando e nos guiando dentro desse Rio Grande do Sul, que se foi um dos grandes nomes da cultura gaúcha e uma grande pessoa. Até o próximo vídeo, quinta-feira que vem. Falou.